Espero que todos estejam bem e que todos estejam em paz. Hoje nós vamos falar de um órgão muito importante, o qual todos nós temos, que está situado no nosso rosto, chamado língua. Se nós formos no dicionário, nós vamos, o comum, nós vamos encontrar, permitam-me aqui, definição de língua. Olha, definição de língua é um órgão muscular recoberto de mucosa, situado na boca e na faringe, responsável pelo paladar e auxiliar na mastigação e na deglutinação e também na produção de sons. É através disso que vocês estão me ouvindo, é através disso que a gente conversa. Muito bem. Agora vamos procurar aqui também com relação à Bíblia, ao ensinamento que Deus nos deu. Então, está escrito, eu sempre separei aqui, deixa eu ver se eu encontro. Separei aqui o seguinte, no versículo, ou melhor, no livro de Provérbios, está escrito assim: a língua, veja bem, a língua tem o poder sobre a vida e a morte, e os que gozam de usá-la comerão do seu fruto. Está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Certo? Veja bem, onde nós vamos chegar em relação a isso? Há um ponto fundamental. A gente sabe que dentro de uma instituição, geralmente de trabalho, enfim, existem muitas fofocas, existe muito falar, dizer. E às vezes o que acontece nesse nosso próprio meio é que quando a gente fala muito sem pensar, acaba causando muito desastre. Acaba causando muitas discussões, brigas e dissabores que nós poderíamos saber evitá-la. Poderíamos tentar não articulá-la de maneira impensada, como um tolo. Então, nesse pensamento, é que às vezes nós temos que entender que é verdade sim que nós necessitamos, naturalmente, de falar, naturalmente nós necessitamos de conversar, o diálogo, o tal falado diálogo. E assim sendo, a gente aprende muitas vezes a escutar coisas que não têm a ver. Nada a ver. Nada a acrescentar. E aí surge aquilo que nós chamamos de fofoca. Quantas vezes nós, no nosso trabalho, escutamos conversinhas, assim, e nós vamos passando aquela conversinha, mas é aquele negócio, quem escuta um conto aumenta um ponto. E aí quando chega lá em determinado momento, a história já não é aquilo que foi falado lá no início, lá no começo. E aí é que aí surge o problema, isso, surge o grande problema. O que eu tenho falado aqui, o que eu estou falando, não é novidade para ninguém. Não é novidade para nenhuma pessoa. Mas aquilo que nós temos que colocar é saber falarmos com ponderação, com equilíbrio. Usarmos da verdade, usarmos do nosso equilíbrio emocional. Coisa que muitas vezes nós deixamos de utilizar. Não sei porquê, mas deixamos. Assim, eu vou contar uma historinha. Todos conhecem Sócrates. Já ouviram falar Sócrates? Que foi um grande pensador, um sábio, lá no início do nosso século.
E ele disse assim: conta-se, certa vez, que um amigo procurou Sócrates para contar-lhe uma informação que julgava do seu interesse. Quero contar uma coisa a respeito de um amigo teu. Um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar esta informação pelas 3 peneiras. 3 peneiras? O que queres dizer? E o velho sábio então respondeu: vamos peneirar aquilo que queres dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conhece, preste bem atenção. A primeira peneira é a da verdade. Tem certeza, ele acrescentando, que isso que queres me contar ou dizer é verdade? Aí o interlocutor disse: bem, foi dos outros que ouvi contarem. Não sei exatamente se é verdade. Sócrates ficou calado. Então vamos para a segunda peneira, a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade ou não. Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. E assim continuou Sócrates. Vamos então para a terceira peneira, que é a da necessidade. Pensaste que é bem necessário contar-me esse fato, ou mesmo passá-lo adiante? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar alguma coisa em relação àquilo que você quer? E o homem respondeu: necessário? Bem, na verdade, não. Então disse-lhe o sábio: veja bem, se o que queres contar não é verdadeiro, nem sabe se é bom, nem necessário, então é melhor guardá-la para ti. Assim, da próxima vez que surgir um boato por aí, tu me meta pelo crivo das 3 peneiras: a verdade, a da bondade e da necessidade, antes de obedecer ao impulso e passá-lo adiante. Por quê? Pessoas inteligentes usam ideias. Pessoas comuns falam de coisas. E pessoas mesquinhas e tolas falam de pessoas. Então, pensando assim, gente, é que vamos começar a pensar como Sócrates. Vamos utilizar essa peneira a nosso favor e também dos outros. Né? Grandes coisas, não vou me alongar nesse comentário, mas guerras, brigas, enfim, até mortes, às vezes o que acontece, surge por causa da nossa língua. Porque surge no pensamento, passa por aqui e depois nós transformamos em ação quando nós articulamos. E aquilo que eu falei agora há pouco, quando a gente escuta um ponto, a gente aumenta a gente aumenta um ponto a mais, e quando chega na pessoa, um determinado indivíduo, nós vamos fazer com que essa pessoa, com que haja brigas, haja encrenca, haja uma coisa que deveríamos ter evitado. E eu penso o seguinte: qual é a finalidade nossa que estarmos aqui vivendo? Senão, nós, em vez de nós procurarmos ficarmos discutindo, a finalidade da gente viver é aprender a amar, aprender a servir, aprender a sermos indulgentes e a perdoar. Esses são os 4 pilares que eu
considero importante, que eu tento colocar na minha vida, tento articular. É lógico que nós vamos dar os nossos tropeços, porque é aquilo que eu costumo dizer. Você começou a andar logo no início, quando nós nascemos, nós primeiro fomos engatinhando, depois começamos a equilibrar sobre as duas pernas, depois levamos algumas quedas, até nós sabermos equilibrar. Então, e depois levantar. Veja bem, cair é próprio de quem caminha. Né? Andar, tropeçar, cair é próprio de quem caminha. Mas levantar é próprio daquele que tem fé, daquele que acredita que esse caminhar possa levá-lo a algum lugar. Então, pense bem, pensemos, né? Pensemos todos nós bem nessa breve reflexão, o que nós estamos realmente fazendo da nossa vida. Se é importante nós continuarmos vivendo de maneira tola, comentando coisas, fatos que às vezes não nos vão trazer nada, jogando a fogueira em terrenos, em pessoas, em situações, para que haja discussões, ou vamos ponderar com verdade, com equilíbrio, com aquilo que vai dentro de nós. Vamos procurar aquela luz que existe dentro de nós, que eu, você, todos nós aqui temos. Não? O maior professor disse, não? O maior professor que existiu na Terra disse que o amor é a pedra fundamental, o qual nós devemos cegar. É aquilo que vai equilibrar o universo. Quando falamos de amor, não falamos somente não situa-se dentro do amor físico entre duas pessoas, mas no amor fraternal que deve existir entre todas as pessoas que convivemos, com pessoas que nós encontramos na rua, um simples bom dia, um simples olá, ou mesmo que nós tenhamos vergonha, né? Porque às vezes nós somos tímidos, então vamos irradiar aquela energia dentro de nós, dizendo às vezes um bom dia radiante e trazendo aquele equilíbrio, né? Quando recebido com pedra, alguma pessoa que nos magoa, que nos traz algum tipo de dissabor. Então, vamos refletir sobre isso e vamos entender. Né? Nessa conversa entre professores, eu achei necessário falar sobre isso, né? Para que nós venhamos, dentro do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente de casa também, não vivermos, que é uma das coisas onde começa o atrito. E é por aí que nós temos que começar a dominar a nossa língua, cuidar, sermos previdentes para não fazer outras pessoas chorarem. Que a paz esteja com todos nós e um bom dia para todos mais uma vez.